Uma boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa paraliturgia. Como o Armando disse, essa não é uma liturgia oficial, é uma paraliturgia. É quase uma liturgia que nós celebramos e meditamos algo sagrado, algo litúrgico. Então, é uma paraliturgia. Nós vamos iniciar então, se vocês quiserem se assentar, porque nós vamos ler agora o comentário introdutório. A nossa paraliturgia vai se basear, evidentemente, nos textos sagrados. Nós vamos acompanhar com bastante atenção e silêncio as crianças, segurem as crianças. Cada quadro do presépio terá o seu fundamento bíblico. Nós vamos acompanhar com atenção cada leitura que precede a entrada das personagens bíblicas. No ano 5199, segundo a tradição da criação do mundo, quando no princípio Deus criou o céu e a terra. No ano 2957 do dilúvio, no ano 2015 do nascimento de Abraão, no ano 1510 de Moisés e do êxodo do povo de Israel do Egito, no ano 1032 da unção do rei Davi, na 65ª semana, segundo a profecia de Daniel, na 194ª Olimpíada grega, no ano 656 da fundação de Roma, no 42º ano do império de Otaviano Augusto, estando o mundo inteiro em paz, na sexta idade do mundo, Jesus Cristo, eterno Deus e Filho do eterno Pai, querendo consagrar o mundo com seu advento, concebido do Espírito Santo, decorrido os 9 meses da concepção em Belém, da Judéia, nasce da Virgem Maria, feito homem. Nós vamos iniciar esta paraliturgia em nome de Deus, porque tudo o que nós vamos fazer agora é para meditarmos a vocação nossa ao chamado a este Cristo que nasce no Natal. E nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, eu vos anuncio, portanto, esta boa nova, que será uma grande alegria para todo o povo. No Natal, nasce na cidade de Davi para nós um Salvador, que é o Messias, o Senhor. A eternidade se faz tempo, o Filho se faz homem, o que dá sentido a todas as coisas se faz carne. Deus diz ao mundo sua última, sua mais profunda e bela palavra no Verbo. Esta palavra diz: eu te amo a ti, mundo, a ti, mulher, homem, jovem, adulto, a ti, criança. Não devemos dizer nada, somente abandonar-nos silenciosamente ao amor de Deus, que está aqui, porque o Filho nasceu, é Natal, ele está no meio de nós. Nós vamos então nos preparar para o primeiro quadro. É impossível falar de Natal sem olharmos para a figura de Maria, sem olharmos para o sim desta mulher a esta vocação de Deus. Sem o sim de Maria, nada do presépio teria acontecido. Sem o sim de Maria, nós não teríamos o nascimento de Jesus como nós o conhecemos hoje. Talvez poderia ter nascido de uma outra maneira, mas não assim. Nós olhamos então para esta mulher, que é nossa mãe, é padroeira desta comunidade, e a exemplo dela nós também queremos meditar e refletir nesta noite a vocação a que fomos chamados, a vocação a que somos perguntados a respondermos e darmos o nosso sim. E nós sabemos que esse sim não se faz apenas um dia na vida, ele se faz várias vezes e ao longo de toda a existência. Nós vamos ler então a leitura do livro de Lucas, do capítulo 1, versículos 26 a 38, que fala para nós a vocação e o chamado desta mulher. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um jovem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse:
Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua parenta Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril, já faz meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Nós ouvimos agora a execução da Ave Maria. Nós nos colocamos em pé em respeito ao sim desta mulher. O recenseamento ordenado pelo imperador Augusto era instrumento de dominação, já que possibilitava saber quantas pessoas deviam pagar o tributo. Dentro dessa situação de dominação, nasce Jesus, o Messias, que desde o primeiro instante de sua vida se identifica com os mais pequenos. Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na estalagem. Vamos receber esse José e esta Maria, que trazem já nas mãos o menino Deus nascido, que trazem para nós o Salvador do mundo.
Os primeiros a receberem a boa notícia são os pequenos da sociedade da época, os marginalizados, aqui neste presépio, representados pelos pastores. Com efeito, na sociedade da época, os pastores eram desprezados porque não tinham possibilidade de cumprir todas as exigências da lei. É para eles que nasceu o Salvador, o Messias, o Senhor. E são os primeiros a anunciar sua chegada. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: não tenham medo. Eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado na manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. E, neste momento, nós queremos ler a genealogia de Jesus. De onde esse menino que nasce descende. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá com Tamar foi o pai de Farés e Zara, Farés foi o pai de Herom, Esrom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab, Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão com Raabe foi o pai de Boz. Boz com Rute foi o pai de Jobede. Jobede foi o pai de Jessé, Jessé foi o pai de Davi. Davi, com aquela que foi mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias, Abias foi o pai de Asa, Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão, Jorão foi o pai de Osias, Osias foi o pai de Joatão, Joatão foi o pai de Acás, Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés, Manassés foi o pai de Amon, Amon foi o pai de Josias, Josias foi o pai de Jeconias e de seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias foi o pai de Salitiel, Salitiel foi o pai de Zorobabel, Zorobabel foi o pai de Abiúde, Abiúde foi o pai de Eliaquim, Eliaquim foi o pai de Azor, Azor foi o pai de Sadoque, Sadoque foi o pai de Aquim, Aquim foi o pai de Eliude. Eliude foi o pai de Eleazar, Eleazar foi o pai de Matã, Matã foi o pai de Jacó,
Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Nesta noite em que nasce o Cristo também, nós temos mais 3 figuras que, segundo a tradição, nós conhecemos como os 3 reis magos. Na verdade, não existe nenhum fundamento bíblico, em primeiro lugar, para dizer que eles eram os reis. E, em segundo lugar, para se afirmar que eram magos. O que se sabe pela Escritura é que eram pessoas, com certeza, estudantes de astrologia ou alguma coisa parecida. Jesus é o Rei Salvador prometido pelas Escrituras. Sua vinda, porém, desperta reações diferentes. Aqueles que conhecem as Escrituras, ao invés de se alegrarem com a realização da promessa, ficam alarmados, vendo em Jesus uma séria ameaça para seu próprio modo de viver. Outros, apenas guiados por um sinal, uma estrela, procuram Jesus e o acolhem como Salvador. A cena que segue mostra o destino que Jesus, rejeitado pelas autoridades do seu povo e aceito por pagãos. Nós lemos São Mateus, capítulo 2. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei e lhes perguntou onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e investiu junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém dizendo: vão e procurem informações exatas sobre o menino e me avisem quando o encontrarem, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. Depois que ouviram os reis, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois, abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, partiram depois para outra região. É interessante notarmos o nascimento do Cristo. Em primeiro lugar, nasce numa gruta, numa manjedoura, num estábulo. Não porque não houvesse lugar para Maria e José naquele tempo, nas estalagens. Com certeza, o que nós sabemos pela Escritura e podemos deduzir é que talvez José e Maria não tivessem as condições econômicas necessárias para pagar o preço alto das estalagens, quando da época dos recenseamentos. E tiveram que se instalar no lugar onde eram guardados as vacas e os burros. O anjo aparece aos mais pequenos da sociedade, aos pastores. E o Cristo é aceito na figura de 3 pagãos. É para nós refletirmos.
neste tempo de Natal que se aproxima, o que é que nós vamos oferecer a este Cristo que nasce? Quais são os presentes não materiais, mas quais são os presentes, com exemplo da nossa vida, que nós podemos dar para a nossa sociedade como presente a este Cristo que nasce? Nós vamos então, neste momento, para recebermos esses 3 reis que se aproximam e oferecem os seus mais ricos presentes: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, sinal de riqueza. O incenso, o sinal de que reconhecem que o menino é Deus, porque o incenso só era oferecido a Deus. E a mirra, um remédio da época, já prenunciando que o Cristo deveria sofrer muito no seu corpo para enfrentar a missão de seu Pai. Nós vamos agora olhar para o quadro do presépio. E nós vamos agora fazer um instante de absoluto silêncio. As crianças também, vamos fazer silêncio. E olhando para este presépio vivo que se coloca diante de nós, nós queremos meditar. Mais uma vez, como cristãos, somos chamados a meditar o nascimento do Senhor. Somos chamados a de fato deixarmos o Cristo nascer mais uma vez na nossa vida. A igreja nos oferece o tempo do advento, 4 semanas. Nós já estamos praticamente entrando na última semana. É sempre tempo de renovarmos na nossa existência o espírito de Natal. É sempre tempo de recomeçarmos. É sempre tempo de deixarmos o Cristo falar no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser. Esta é a proposta cristã para esta noite. Olhemos então, com muito carinho, com amor e silêncio, este quadro do Natal e pensemos na mensagem que este menino Deus que nasce nos dirige nesta noite. Nós queremos, nesse momento, nos colocar em pé. Daqui a alguns instantes, nós vamos oferecer os nossos presentes. Eu dizia para vocês, nas missas das semanas passadas, que com certeza o Cristo não precisa dos nossos presentes materiais. O presente que o Cristo pede de nós é que nós deixemos Ele nascer na nossa existência. Mas nós lembramos uma passagem que o Cristo nos diz que tudo o que nós fizermos ao menor dos pequeninos é a Ele que nós estaremos fazendo. Daqui mais alguns instantes nós vamos oferecer os nossos alimentos que serão destinados aos pequenos da nossa cidade de São Paulo, aquelas famílias carentes, para que sintam a nossa caridade cristã e possam passar o Natal mais contentes. Sabemos que isso não resolve a situação de nossos irmãos, que é preciso muito mais. Antes, porém, de imitarmos a postura destes magos, oferecendo nossos presentes, nós vamos renovar neste momento a nossa profissão de fé. Nós queremos dizer o seguinte: em quem de fato nós acreditamos? A quem de fato nós queremos oferecer estes nossos presentes? Nós vamos então fazer a nossa profissão de fé, mas não como de costume. Nós vamos fazer a nossa profissão de fé niceno-constantinopolitana. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens e mulheres, e para a nossa salvação, desceu dos... E neste momento nós nos ajoelhamos. As crianças também se ajoelham. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Nós paramos agora e meditamos em silêncio diante do presépio, diante do menino aqui representado. De fato, nós cumprimos na vida o que nós acabamos de professar? É de fato o Cristo, o Filho de Deus, nascido de Maria por obra do Espírito Santo, o centro de fato da minha existência? Ou eu já coloquei no lugar da manjedoura tantos outros deuses que o mundo me oferece? Nós meditamos e pedimos perdão a Deus. Nós vamos agora, com muita calma, oferecer os nossos presentes ao Menino Deus. Nós vamos deixar aqui aberto, tá bom? Nós vamos oferecer os alimentos que nós trouxemos. Nossas velinhas têm 4 cores. Vocês se lembram que aqui nos finais de semana nós temos acendido em cada final de semana a vela de uma cor. São 4 domingos do Advento, são 4 velas. Em primeiro lugar, eu peço para as pessoas que têm a vela verde, levantarem a vela verde. A vela verde representa a esperança dos patriarcas. Quando lá nós lemos no Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 18, que eles esperavam um profeta, esperavam alguém forte, como um dos seus primeiros patriarcas. A vela verde é em lembrança a esses tantos patriarcas, nossos primeiros pais, na verdade, né? Na fé,
que esperaram muito por esse Cristo. Desçam as verdes e se levantem as velas amarelas. Difícil ver amarelo, né? As velas amarelas representam a esperança dos profetas. O profeta Isaías, um dos grandes profetas, esperou com ansiedade a vinda desse Cristo. Mas foi João, o profeta João, que teve a graça de conhecer este Cristo. Abaixem as amarelas e ergam as brancas. A vela branca. Os 9 meses de espera de Maria. Os 9 meses em que Maria esperou no seu ventre este Cristo ser gerado. Nós somos também chamados a isso. Agora as vermelhas. As vermelhas representam a nossa esperança, o nosso desejo, o nosso chamado a deixarmos, a exemplo de Maria, o Cristo ser gerado dentro de nós, não biologicamente, mas através da nossa existência, através de todas as nossas formas de ser. Nós esperamos então que neste Natal, que se aproxima tão rapidamente, que nós tenhamos a coragem de deixar esse Cristo ser gerado dentro de nós. Repito, Natal não é só 25 de dezembro. Natal é todo dia da nossa existência, na medida em que nós deixamos o Cristo nascer em nós. Ergamos todas as nossas velas agora neste momento e vamos ficar sentados mesmos e vamos cantar, sentados, porque assim todo mundo pode ver o presépio, o tão famoso canto que traz tão boas recordações à mente e ao coração de cada um de nós neste momento. Nós vamos cantar juntamente com o coro, Noite Feliz. Nós vamos assim mesmo, assim no escuro, encerrando a nossa celebração. Tudo isso não teria sentido, tudo isso não terá sentido, se a gente não levar essa lembrança para a nossa existência. Eu desejo então, em nome da comunidade Nossa Senhora da Esperança, um Feliz Natal, um feliz ressurgimento do Cristo dentro da vossa existência.